Cláudio Larieira, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, boas noites. Boas noites. Prazer receber você aqui para a gente conversar aqui no nosso canal do YouTube Diálogo por Cristo. É uma honra te receber aqui. Prazer é meu. Marcamos um golaço conseguindo te trazer. Você vai trazer, com certeza, uma visão sobre assuntos muito importantes dentro desse período da campanha da fraternidade, dentro desse período onde as igrejas do CONIC estão buscando o diálogo entre os cristãos. E eu quero aproveitar e dizer para você que hoje nós estamos fazendo um jeito diferente, né? Nós estamos aqui gravando em vídeo por conta da pandemia. Tivemos a notícia hoje, né, que o estado de São Paulo vai entrar em bandeira vermelha e o Cláudio gentilmente nos cedeu aí a tecnologia dele para nós podermos conversar. Agradeço também você por isso, viu, Cláudio? Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade. E peço para vocês aí, como sempre que estão assistindo, clique aí na nossa inscrição, dê o seu like, seu joinha aí para a gente, que isso é importante porque, como eu disse, o YouTube ele vai colocando ferramentas para a gente conforme visualização e conforme a gente for tendo inscrições. Mas sem mais delongas, Cláudio, eu já te conheço, acho que bem há uns 30 anos, né? Por aí, mais até, Faz né? tudo isso? Acho que sim, Puxa por vida, aí. hein? Então, assim, eu já sei de toda a sua, não toda, mas eu já sei da sua caminhada cristã, já sei de qual igreja você pertence, nós comungamos juntos durante anos na mesma igreja, né? Então, eu vou pedir assim, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Quem é o Cláudio Larieira? Tá bom, muito bem. Bom, muito obrigado pelo convite. A gente, quando se apresenta, não pode fazer propaganda enganosa, né? Você tem que contar o Com que é, certeza. nem mais nem menos, né? Tem que contar a verdade. Então, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, morei no Rio Grande do Sul, morei em Mato Grosso do Sul, e me converti a Jesus bem menino, com 8 anos de idade. Eu me batizei na Igreja Batista, com 8 anos de idade, né? Então, tenho 43 anos de batizado. E sempre fui da Igreja Batista, mas sempre caminhei entre várias denominações, entre várias denominações e igrejas, né? Eu venho, vamos dizer assim, de uma carreira, né? Você pode dizer assim, de uma carreira de tecnologia. Eu comecei como trainee lá no Banco Safra em 89, e aí fiz uma carreira muito clássica. Fui programador, fui analista, coordenador, até chegar mais ou menos a gerente, né? E aí depois eu acabei fazendo uma mudança de carreira em que eu vim para a vida acadêmica. É, por que isso? Porque eu já estava há um bom tempo trabalhando em consultoria, em empresas grandes, e eu gostei sempre gostei de estudar, sempre gostei de aluno, né, de fazer pesquisa, então acabei vindo para a vida acadêmica. Então, hoje, o que eu faço, né? Eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, né, famosa FGV. As pessoas às vezes não gostam muito da gente, porque a gente é o mensageiro da notícia ruim, né? Quando você traz os dados de inflação, os dados de PIB, mas é isso, né? Eu trabalho na área de administração dentro da FGV, trabalho também na Universidade Mackenzie e ainda hoje dou algumas consultorias, principalmente na área de estratégia, na área de gestão de projetos, né? É claro, fiz graduação em administração, depois fiz o mestrado em computação e depois fiz o doutorado aqui na própria FGV, né? Sou casado com a Kátia há 29 anos, temos 2 filhos, a Letícia, que tem 27 agora, e o Léo, que tem 23. Então, eu estou naquela fase da vida em que eu estou mais me divertindo do que trabalhando, né? Que bom. Já estou numa fase mais tranquila, que agora eu consigo dar foco naquilo que eu mais gosto de fazer, que é dar aula, que é cuidar de aluno, que é fazer orientação, né? Que legal, Cláudio. E assim, dentro do trabalho da igreja, de ministérios, quais ministérios que você já se envolveu ou que Uhum, você se envolve atualmente? Tem o projeto do Haggai, que eu queria que você falasse um pouco do que é, brevemente, uhum. para a gente também conhecer o Cláudio dos ministérios da igreja. Tá. Bom, eu na minha adolescência e até a juventude eu sempre cantava na igreja, né? Eu cantei num conjunto bastante conhecido naquela época chamado Som Maior, né? E cantei nos Cantores da Liberdade, também era bastante famoso. Mas depois casei, filhos, e a gente não consegue acompanhar o ritmo, né? De viagem, de ensaios e tal. E aí, em 2005, eu já estava com 35 anos, né? Já tinha feito mestrado, já era gerente de uma empresa grande. Surgiu um convite para eu fazer um curso de liderança avançada nos Estados Unidos.
Caramba, como assim, né? Deixa eu entender melhor. Era uma bolsa de US$ 10.000 por um instituto chamado Instituto Haggai. Haggai, em inglês, é Ageu, né? O livro de Ageu, que a Livro de gente conhece lá Ageu, da Bíblia. profeta. E o Haggai, especificamente, era um senhor que, inclusive, faleceu ano passado, Dr. Edmund Haggai, é um americano, e ele teve, lá na década de 60, uma sacada, vamos dizer assim. Qual foi a sacada dele? Na década de 60, a gente estava falando da época da Guerra Fria, né? Estados Unidos e Rússia brigando o tempo todo. Então, era muito difícil você mandar um missionário, por exemplo. Primeiro porque você treinar alguém custava muito dinheiro, levava muito tempo. E também porque, imagina, você pega, por exemplo, um missionário holandês e traz esse camarada para ser missionário aqui num bairro distante da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, até ele entender como as pessoas funcionam, ele se aculturar, isso leva muito tempo. Então, qual foi a sacada do Dr. Haggai, né? Ele entendeu que ninguém melhor do que o próprio nativo, a pessoa que nasceu naquele lugar, para poder falar sobre o evangelho para aquelas pessoas. Ora, se eu pego essa pessoa e dou para ela um treinamento adequado, ela costuma performar melhor, ela costuma evangelizar melhor, ela costuma ser melhor, porque ela conhece as dores do povo, ela sabe quais são as situações difíceis, né? Então ele fez isso. E aí por conta disso, então, eu ganhei essa bolsa. Então era um programa que eles traziam gente do mundo inteiro, principalmente África, principalmente Ásia, América Latina. Você ficava um mês lá e, na volta, você tinha um compromisso de treinar, no mínimo, 100 pessoas. Então, em 2005, eu fiquei um mês nos Estados Unidos fazendo isso, né? É claro que quando eu fui, puxa, super legal, né? Imagina, ficar um mês nos Estados Unidos, né? Só estudei, mas ok, fazia parte do combinado. Então, quando eu voltei, eu entendi o seguinte, eu fiz um teste vocacional, se é que pode dizer assim, e que dizia que as minhas habilidades, competências tinham a ver com administração, que já era minha área de trabalho, e ensino, que já era minha área de trabalho. Então, eu comecei a Só trabalhar. confirmou. Só confirmou que a gente já sabia, só que eu fazia isso para fora, eu não fazia isso para dentro da igreja, vamos dizer assim, né? Eu falei, bom, então, peraí, como é que vai ser isso agora? Eu não serei pastor, não é a minha vocação. Como é que Deus vai me usar nisso aí? E aí começaram a surgir convites dentro do próprio Haggai para trabalhar com igrejas, né, fazendo treinamento de líderes, acompanhamento de algumas igrejas. E isso foi durante um bom tempo. Depois eu fui trabalhar com o que se chama lá de docência nacional, que era, né, para mais gente do Brasil inteiro, nos seminários nacionais do Haggai. E aí, por conta desses contatos, isso é muito engraçado, né? Não tem jeito, você vai num lugar, você fala de algum tema. Eu sempre falei de família, estratégia, projetos, são os temas mais fáceis para mim, né? Tem mais a ver com a minha história. Algumas pessoas, depois dos encontros, traziam cartões e diziam, Cláudio, você não quer me ajudar lá na minha igreja? Eu falei, rapaz, onde é que é a sua igreja? Eu falei, eu estou aqui em Rondônia. Eu falei, puxa, eu estou em São Paulo, como é que faz isso aí, né? Mas aí, o que a gente foi fazendo com o tempo? E eu fiz isso aí em uma porção de igrejas. De forma geral, as igrejas têm muito claro a sua missão, sua visão, né? As pessoas conhecem o evangelho, mesmo quando leigos, elas conhecem o evangelho. Mas a gente não tem nas igrejas ainda uma cultura de planejamento, de organização, né? E aí, o que acontece na prática? A gente vê as pessoas errando com bom coração, mas errando, né? Então, ou porque não fazem planejamento, ou porque não fazem de forma adequada, ou porque não seguem o que foi feito com o planejamento. Então, falei, puxa, tá aí, ó, tem aí uma oportunidade que eu posso usar, Que bacana. né, o que Deus já me deu de competência e vou usar. Te Então, deu de dom, você vai me usar deu para a de obra de dom, Deus, para o já está trabalho. lá, né? Que Então, hoje ótimo. eu ajudei alguma porção de igrejas fazendo isso, planejamento estratégico, né? Redirecionamento. Estou fazendo agora com duas, inclusive, aqui no estado de São Paulo, duas igrejas batistas, que no pós-pandemia se perguntam assim, e daí? E agora? O que vai acontecer com a gente? Para onde a gente está indo? Quem que a gente quer ser quando crescer? Então, eu vou lá, eu sempre digo, se eu não atrapalhar, já está de bom tamanho. Já está de bom Né? tamanho. Eu trago as perguntas, eu não tenho as respostas, eu trago as perguntas boas e deixo com que as pessoas pensem a respeito e tomem as decisões. É isso. Só que hoje, Cláudio, a gente vai querer ouvir algumas respostas de você, né? Tomara Então, que eu consiga. a sua bagagem é grande, né? Já conhecemos aí toda a sua bagagem, tudo que você faz ministerialmente. E você, com certeza, está acompanhando aí a campanha da fraternidade esse ano. Uhum. Você está vendo as polêmicas que Sim. está causando, inclusive muito mais no meio católico do que no meio evangélico e protestante, por incrível que Uhum. pareça. E o nosso canal, ele quer, nesse momento, ele quer
ter a oportunidade de criar um diálogo para as pessoas tentarem ver num outro ponto de vista. Na verdade, né, todo ponto de vista é a vista de um ponto também, né, Claudio? Sim. E a vista do seu À ponto, vista de alguém, né? a vista de alguém. À E vista de alguém. a vista de alguém que hoje é você, aqui no nosso manualzinho, tem a missão, tem as divisas da campanha da fraternidade, que Uhum. fala que Cristo é a nossa paz, do que era dividido e fez uma unidade. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Com Uhum. toda a sua experiência, várias igrejas que você passou, vida profissional, relacionamento, a gente percebe que o seu ministério e a sua vida cristã é calcada em relacionamento. O que Uhum. você tem a dizer para a gente sobre isso? Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, se realmente estamos numa unidade, Sim. e sobre fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Fique à vontade. Essa é uma temática bem interessante, né? E aí a gente tem que pensar na questão histórica que está por trás disso e de por que isso faz sentido agora. Talvez não fizesse sentido há 30, 40 anos, né? Então, se você pensar na história, né? Vamos tentar fazer um caldo histórico rápido, né? Se você tentar pensar na história, né? E na cisão que a igreja cristã teve nos 2000 anos ou nos 2000 anos de história, você vai ver que tem uma igreja cristã primitiva lá em Atos, em que ninguém era coisa nenhuma, ninguém era nem católico, nem batista, nem metodista, nem ortodoxo, todos éramos cristãos, né? A partir de um dado momento, você começa a ter linhas doutrinárias diferentes, ou perspectivas, ou pontos de vista diferentes, né? E aí a gente esqueceu nesse momento aí que Cristo era o que nos aproximava, não o que nos, né, Dividir. separava. Mas, claro, né, a gente tem que levar em conta que existia um momento histórico, existiam razões para isso, não foi por acaso, né? Mas se você pegar os cristãos no mundo, eu acho que a gente hoje vive um momento, um contexto em que a gente começa de novo a se juntar. Quando eu digo de novo se juntar, eu não estou falando necessariamente de ecumenismo, né? Mas eu estou falando que, de novo, a gente volta para o mais importante, né? De considerar que Cristo é o nosso Salvador, de que Cristo é o nosso Senhor, né? De que existem diferenças de percepção do Evangelho em cada denominação que você vá. Então, é um momento histórico, né? Acho que a gente está se voltando para a figura central de Cristo. E é curioso que veja o próprio Jesus disse assim, cara, olha, eu estou vindo aqui para juntá-los, eu não estou vindo aqui para separá-los, né? Se você pegar Paulo, por exemplo, ele fala que o evangelho não tem nem grego, nem gentil, nem judeu, não tem nem escravo, nem senhor. E estamos falando que Paulo escreveu isso no ano 70 depois de Cristo, quer dizer. Então a gente teve aí, por razões históricas, uma porção de divisões que agora elas vão diminuindo, né? Veja, eu como um batista, preciso contar para você, você sabe disso, né? Sim. Eu fui criado, eu fui ensinado para evangelizar os católicos, como se os católicos não tivessem Deus ou Jesus. É um negócio muito estranho, né? Se você pensar na Absurdo, década né? de 70, né? É. Mas por quê? De novo, razões históricas. Então, eu acho muito interessante esta volta, né, ao cristianismo na sua essência. E aí eu lembro de um texto que acho muito interessante, até comentei contigo quando a gente estava fazendo a preparação, né? Que é o texto de João 13:35, né? Em que Jesus diz assim, olha, nisto vocês serão conhecidos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o diálogo do amor é o que vai ter aquela marca indelével do cristão. De fato, Meu, esse é o seguidor de Cristo. é isso aí. A gente esquece disso, volta e meia, né? Mas tem que relembrar, é isso. É isso. E, Cláudio, quando a gente fala de diálogo, Uhum, né? Quando a gente fala de diálogo, eu tive até pesquisando essa palavra, e essa uhum, palavra tem várias raízes, né? E muitas vezes a gente acha que o diálogo é a gente está conversando, mas o diálogo tem uma raiz de compreensão, uhum, né? O diálogo ele se faz no momento em que eu consigo compreender o outro, o contexto do outro, ou aquele contexto que a gente se encontra. Então, num contexto hoje tão polarizado, uhum, né? Onde você está num extremo, ou você está num outro extremo, e os extremos eles não conseguem chegar um caminho, não conseguem chegar uma ponte para poder se encontrar ali no meio e poder entender as situações, as pessoas se odiando, brigando pelo Facebook, por tudo quanto é lugar. Num uhum. contexto desse, como falar de diálogo e fraternidade? O que você, com toda a sua experiência de treinamento do Haggai, de igreja, de passar por projetos de igreja, até mesmo no seu dia a dia, porque você
com certeza convive com alunos de diversas Sim. religiões, raças, opções sexuais e assim por diante. Nós estamos falando de diálogo e fraternidade. Como fazer isso nesse É. contexto que a gente vive hoje? E isso é um fato bem curioso. Você falou da questão do Facebook, das brigas do Twitter e tal. É, veja, a gente está no Brasil nesse pandemia, vivendo nesses momentos aí e curtindo, né? Claro, não todos, mas alguns, os Big Brother da vida. E eu gosto de ver Big Brother por uma razão sociológica. Eu digo assim, cara, isto é a sociedade, né? Antropologia, na Antropologia essência. é muito muito interessante você ver as pessoas, suas reações, as suas verdades, né? Então, eu acho interessante que hoje a nossa geração, ela vive uma geração em que não é permitido você não ter opinião sobre tudo. Ou vou traduzir a frase ao contrário. Você é obrigado a ter opinião sobre tudo, opinião formada, né? O que, por um lado, é bom, porque faz com que você, no mínimo, reflita e se posicione, mas, por outro lado, é ruim, porque ter sempre opinião é um negócio complicado, né? Veja, a gente não tem a verdade absoluta para algumas coisas, né? A gente tem a Bíblia como regra de conduta e fé, mas ela foi escrita dentro de um contexto histórico, né? E ela não foi feita como um manual, ela foi feita como um livro, né? Um livro que trouxesse uma verdade mais abrangente. Então, quando você pensa no diálogo hoje, eu acho que nós cristãos estamos aprendendo a dialogar no sentido de calma, respira, né? A gente sempre foi muito, tem um termo para isso que eu gosto, que é o beligerante. Cara, nossa verdade absoluta e ninguém Beligerante. discute isso. É. E aí, quando você traz uma frase dessa, você automaticamente, vou usar o termo que se usa agora, você cancelou o camarada do lado de lá. Você não deu a chance dele conversar, dele tentar, no mínimo, te trazer, né? Então, eu vejo isso nas igrejas, no trabalho, na universidade. Eu acho que uma postura cristã, e aí talvez até pensando no Velho Testamento, é assim, né? Falar é prata, calar é ouro. Cerrou Então, bem. Foi você tem que bem. ouvir, calma, calma, bicho, né? Ou, Novo Testamento, né? Que nós cristãos devemos ser prontos para ouvir e tardios em falar, que é a expressão lá de Tiago. Então, você vê que no Velho e no Novo, você tem essas expressões que dizem assim, calma, queridão, respira, ouve, veja o que a pessoa está dizendo, tenta se colocar no lugar dela, use da empatia, né? Não quer dizer que você esteja concordando e avalizando os comportamentos dela, as reações dela, não quer dizer, mas você, no mínimo, vai abrir uma porta para conversar, né? Então, em tempos atuais, talvez a gente precise ser menos enfático, a gente precise ouvir um pouco mais, tentar entender os lados, né? E é muito curioso, né? Você, como eu, já fez 50, certo? Sim, sim. Estamos Eu na mesma faixa. Estamos na mesma faixa. Eu olho para trás na vida e digo assim, cara, quanta bobagem eu já fiz. Meu Deus, coitado dos meus filhos, coitado da minha esposa, porque, cara, eu fiz na minha ingenuidade dos meus 30 anos, dos meus 35, dos meus 40, mas a gente amadurece, né? A gente cresce. Então, este diálogo tem a ver com isso também, com esse amadurecimento, não por conta da idade, mas por conta da percepção do que de fato é importante, né? Eu estou muito esperançoso que essa pandemia, apesar de ser alguma coisa terrível, ela tem algum lado positivo, algum lado benéfico, no sentido de, no mínimo, chacoalhar as pessoas e dizer assim, oh, cara, calma, pera, a vida não é assim, devagar. E acho que isso vai nos propiciar um diálogo, né? Vai fazer com que a gente consiga chegar do lado de lá para, no mínimo, estabelecer um contato, e aí, esse contato feito, você consegue apresentar Jesus, consegue falar de evangelho, de salvação, mas se você, de cara, colocar essa parede, fica difícil, não tem como conversar, né? O segredo é construir pontes, né, Claudio? E não É, né? muros, né? Então, o pessoal que está assistindo percebeu assim, vai ser impossível a gente parar aqui, né? Então, a gente vai criar um mistériozinho, que nós vamos continuar com o Cláudio, num outro programa, que nós vamos postar depois desse, e nós vamos aí entrar em alguns assuntos mais específicos da campanha da fraternidade, né, com relação aos caminhos que a campanha da fraternidade está nos dando, e vamos também abranger mais algum termo com relação a relacionamento e a diálogo. E a gente vai fazer isso em um outro programa, porque temos muito conteúdo aqui, um programa sem impossível. Eu sempre deixo uma pergunta para a fogueira que eu não combinei com o Cláudio, não tem combinação, não tem nada. Eu quero perguntar para o Cláudio o seguinte:
Papa Francisco, que tem sido duramente criticado por uma ala da Igreja Católica, inclusive, por conta dessas ações que ele está tomando em busca do diálogo, em busca de deixar a igreja uma igreja mais inclusiva. Isso não quer dizer que a igreja compactue com os pecados, mas que a igreja, ele está querendo pôr essa visão na igreja de que a igreja é um lugar onde as pessoas precisam se achegar na igreja, sejam elas o que forem e como estão. O que você acha disso com a sua visão protestante e batista? É muito curioso. Deixa eu te contar uma historinha breve para responder isso. Eu, por conta da universidade, claro, né, já viajei algumas vezes, e eu vou com mais frequência, geralmente, para a Europa, né? Volta e meia tem congresso, coisa assim. E agora, especificamente, em novembro de 2019, ou seja, um pouquinho antes da pandemia, eu fui para a Alemanha. E aí eu aproveitei que estava lá e fui conhecer uma igreja em Berlim. E aí fui numa igreja de 1.200 anos, cara. Você consegue imaginar isso? É tempo, hein, Claudio? É tempo demais, cara, é tempo demais. Ela estava lá, em pé, bonitinha e tal. E aí eu entrei, sentei, né? Estava tendo uma missa, inclusive, em alemão, óbvio que eu não entendo nada de alemão. E aí sentei e fiquei, né, tentando acompanhar. E aí quando o coro cantou, cara, foi uma coisa maravilhosa, um negócio assim, como se você estivesse no céu. Então, assim, né, a gente tem que lembrar, né, e eu acho que o Papa Francisco leva isso em conta, que a Igreja Católica ele tem uma história muito rica, né, cara? Se você anda pela Europa, por exemplo, se você vê, por exemplo, as várias ordens, né, das carmelitas, jesuítas, os franciscanos, você vê que ela tem a gente diria assim, uma capilaridade, né? Ela tem muito lugar. Eu entendo que o Papa Francisco ele olha para tudo isso hoje e, de certa forma, no coração dele, eu percebo pelas falas dele, que ele diz assim, sim, nós, Igreja Católica, né? Por várias razões, a gente, em algum momento, talvez fez aquele papel mais duro, né? Ou aquela coisa de venha como estou, mas olha, aqui a regra é dura, né? Os dogmas estão claros, estão definidos. E eu sinto que a igreja hoje ela mantém alguns dogmas, mas ela esteja mais aberta a algumas novas práticas, né? Ou a acolher pessoas que até então não eram acolhidas, a mãe solteira, por exemplo, homossexual, né? Porque, bem na verdade, todos somos pecadores, né? Romanos 6:23 está lá, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, nem eu nem você somos nem melhores nem piores, estão todos na mesma situação. Então, eu acho que esta abertura ela é extremamente positiva, né? Porque ela traz essa questão do acolhimento das pessoas que precisam de Jesus, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, claro, vai ter uma lá da igreja que vai criticar, não tem jeito, né? O status quo está posto. E aí, assim como na época de Jesus, nós tínhamos de tudo, né? Tinha fariseu, saduceu, escriba. Não tem jeito, né? A gente não vai conseguir resolver isso aí, né? Aliás, a expressão de Jesus, se você pegar lá Mateus 10:11, ele fala, olha, vocês estão preocupados aí com o trigo e com o joio, pessoal, deixa crescer junto, depois Deus resolve, depois a gente vê o que faz, mas traz para dentro, acolhe, depois a gente vê o que faz. Eu acho que é bem essa postura nas falas e na forma que ele ou se não trata diretamente, mas tenta fazer com que o seu rebanho trate, né? Que é quem está mais diretamente ali no dia a dia da paróquia, da igreja, no dia a dia das pessoas. Cláudio, fantástico, gostei da sua visão. Bom, a gente vai continuar. Só para avisá-lo, eu, como um batista, sou fã do Francisco, tá? Não, eu sei disso. Nós somos, né? Eu estudei em colégio franciscano. Então, nós somos, né? E já vi muitos, né, pastores e lideranças protestantes serem fã do Papa. Sim. É E é muito realmente um coerente, movimento, né? é realmente um movimento bem esquisito, né? Porque a gente vê uma linha da igreja evangélica protestante vibrando com as ações do Papa e uma linha da igreja católica criticando as posições do Papa. Mas acho de que isso faz novo, parte, como é o que você disse. falou, são os pontos de vista, né? São os pontos de vista. E aí, Cláudio, eu quero te agradecer parcialmente. Agradeço. Sim. Não, parcialmente, porque nós vamos Parcialmente. voltar. Eu não vou fazer uma despedida agora aqui, não. Você vai fazer uma despedida no nosso segundo programa. Tá bom. Pode ser? Pessoal, Combinado. não esqueça de dar o like, aguarde aí o próximo programa com o Cláudio. Nós vamos continuar nas temáticas que estamos falando aqui. Vocês viram que o conteúdo é grande e é bom. Obrigado. Daqui a pouco nós estamos fazendo o segundo programa. Até logo e até mais. Valeu, Claudião.